A essa altura de sua vida, Atkinson descrevia-se como um ocultista, teórico, mas carecia de experiência prática. Sua situação, porém, o obrigou a pôr o conhecimento esotérico para funcionar no aqui e agora, e ele Rapidamente adotou o utilitarismo da escola de pensamento positivo do New Thought. E o fez com o fervor dos convertidos. Esse casamento do esoterismo com sua aplicação prática seria a pedra angular de seu pensamento pelos próximos 32 anos, exatamente como ocorrerá com a visão de mundo e a linguagem legalista de sua carreira anterior. Entre setembro e dezembro de 1900, William Walker Atkinson se mudou para Chicago com a família, e ali deu início à sua nova vida de escritor, tendo concluído seu primeiro livro, Tugt Force. Depois de estabelecer-se na cidade. Poucos meses depois, já havia começado a escrever textos anônimos para uma revista dedicada ao hipnotismo terapêutico e medicinal, intitulada Suggestion. E logo passou a exercer o cargo de editor assistente. Atkinson Criou sua própria escola de ciência mental por um breve período e também dava consultas a pacientes e clientes particulares, uma prática que ele não abandonaria até o fim da vida. Em fins de 1901, Atkinson tornou-se editor de The Journal of Magnetism, que logo mudou de nome, passando a se chamar New Thought. Essa revista era dirigida por um autodenominado especialista em hipnose, chamado Sidney Blanchard Flower, que vinha publicando a revista havia anos, quase sempre com um título e um corpo editorial diferentes. Foi na revista que Atkinson adquiriu sua voz de escritor e, graças a uma série de colunas e artigos que ofereciam uma interpretação prática a questões esotéricas como mentalismo, mesmerismo e telepatia, ele rapidamente se tornou a principal atração da New Thought. Sidney Flower, por sua vez, começou a usar as Páginas da New Thought e seu crescente público leitor como mercado para um conjunto de maneiras de ganhar dinheiro que foi se tornando cada vez mais bizarro e suspeito. Um cigarro saudável, alimentos medicinais, estâncias terapêuticas com dietas exclusivamente à base de leite, uma invenção milagrosa para extração de minérios e várias ofertas de ações, demasiado boas para serem verdadeiras. Em fins de 1904, as coisas chegaram a um ponto crítico quando, a pedido do chefe dos Correios, a polícia fez uma batida de surpresa nos escritórios da New Thought, que naquela época havia se transferido para Nova York, e indiciou Flower pelo uso de serviços de correspondência ilegal. Flower desapareceu e, embora New Thought continuasse, não demorou muito para que Atkinson e sua família se mudassem para o extremo oposto do país, estabelecendo-se em Los Angeles. Atkinson relembraria seu período em Los Angeles como um período para descansar, recarregar as energias e fazer pesquisas. Enquanto esteve no sul da Califórnia, ele continuou a escrever e a contribuir com suas colunas eventuais para a New Thought, mas sua produção era muito menor do que a dos anos anteriores, quando ele escrevia para revistas e, ao mesmo tempo, publicava livros com seu próprio nome e com o pseudônimo Yogi Ramach Araka. Em Los Angeles, Atkinson fez palestras ao lado de Alexander Msivor Tyndall, de início um mágico de palco que se tornou mentalista e depois passou a dar palestras sobre o New Thought. Atkinson também publicou durante algum tempo sob o selo editorial de A. Vitor Segno, que se tornou sinônimo de charlatão e fraudador devido à sua School of Success, que, entre outras coisas, vendia pelo correio ondas mentais por $1. Cada. Ainda mais significativo foi o fato de, ainda em Los Angeles, Atkinson ter se tornado amigo de Premananda Baba Bharati, um dos primeiros missionários hindus que foram da Índia para os Estados Unidos. Atkinson Falava com fervor sobre o discípulo de Krishna e escreveu vários textos breves para a revista Light of India, publicada por Bharati. A afinidade entre Atkinson e Bharati foi apenas uma dentre muitas ligações entre o New Thought e as primeiras introduções do hinduísmo e do yoga na consciência popular norte-americana. Isso também sugere que Atkinson talvez tenha bebido muito mais perto da fonte do que muitos críticos admitem. Atkinson voltou para Chicago em 1907, exceto por um breve retorno à Califórnia, permaneceria em Chicago,
ao lado da esposa, pelos 15 anos seguintes, que demarcam o período mais produtivo de sua carreira. Com o seu próprio nome e com o pseudônimo Yogi Ramacharaka, Atkinson continuou a escrever sobre o misticismo hindu, mas também começou a ver os temas sobre os quais escrevera anteriormente como pertencentes ao território da psicologia, um desenvolvimento lógico de sua preocupação com a mente e sua própria iniciação nos universos da sugestão e da cura mental. Mais tarde, Atkinson escreveria suas obras de maior expressão quase que exclusivamente sob o pseudônimo de Théron Dumont, um cavalheiro francês ligado a uma imaginária escola parisiense de hipnotismo. Os livros assinados como Dumont tinham como público-alvo a crescente massa de vendedores e trabalhadores corporativos em busca de um caminho mais espiritualizado que os ajudasse a obter ganhos monetários práticos no mundo dos negócios. Atkinson também mergulhou profunda e integralmente no ocultismo nos primeiros anos de sua volta a Chicago, dedicando obras aos temas da Crystallomantia. 5. e leitura da mente em 1907, escrevendo com seu próprio nome, no mesmo ano, escrevendo obras sobre o que ele chamava de magia mental e produzindo anonimamente uma série em 6 volumes sobre Ocultismo, intitulada The Arcane Teachings. De 1909 a 1911. Em meados desse período de atividade, ele criou sua obra mais eloquente e a melhor condensação dos pontos essenciais da filosofia oculta, O Kybalion. com um misto de imaginação, clareza e organização. O Kybalion incorporava Modelos supostamente antigos de esoterismo com a ciência e a psicologia. modernas Desde que foi publicado pela primeira vez em 1908 e até hoje, O Kybalion exerce enorme influência sobre uma ampla variedade de escolas espirituais de pensamento, sem contar o fascínio de sua própria história, que será detalhada mais adiante nesta introdução. As obras de maior expressão escritas durante o período que Atkinson morou em Chicago foram acompanhadas por um fluxo regular de escritos. para diferentes revistas. Entre março e junho de 1910, ele voltou ao seu antigo posto de editor da revista, New Thought. até esta finalmente encerrar suas atividades pouco tempo depois. Ao mesmo tempo, Atkinson escrevia para várias revistas da The Progress Company. Também escrevia artigos mensais para a revista Nautilus. de Elizabeth Tovney, o que permitiu que muitos de seus textos fossem vendidos para jornais de todo o país. Em 1916, Arthur Gould, da Advanced Tucht Publishing Company, Fundu Uma. revista com o mesmo nome, que circulou por aproximadamente 4 anos e sobre a qual se pode afirmar, com absoluta certeza, que foi o trabalho de um homem só, enquanto esteve sob a responsabilidade de William Walker Atkinson, cujas colunas mensais, sessões de cartas e artigos assinados com seu próprio nome e diversos pseudonimos ocupavam quase a revista toda. Nos primórdios da década de 1920, Atkinson mudou-se para Detroit a fim de participar, por um breve período, de uma série de 12 volumes intitulada Personal Power. juntamente com Edward Beals, que já havia trabalhado na revista e editora. The Progress. Com um total de mais de 2.000 páginas, a Serie. Personal Power. era, por assim dizer, uma biblioteca referencial em miniatura na qual se podia encontrar a maior parte da metafísica prática, elaborada por Atkinson nas 2 décadas anteriores. Embora Beals aparecesse como coautor de Atkinson, o passado dos dois sugere que Beals talvez tenha atuado mais como um parceiro nominal e financeiro do que no processo criativo real. De Detroit, Atkinson voltou para o sul da Califórnia, com sua esposa, onde permaneceu até o fim de sua vida, morando bem perto do filho e das 2 netas. Fazia palestras e continuou a publicar, esporadicamente, mas numa velocidade bem mais reduzida, que começava a refletir seu envelhecimento. Em 1929, bem no início da Grande Depressão, Atkinson demonstrou sua longa admiração pela teosofia e concluiu um manual sobre o assunto. 1 ano e meio depois, terminou. Essete Leis Cosmicas. 6. 2 dias antes do Natal de 1931, ele sofreu um acidente vascular cerebral e, pouco menos de 2 semanas antes de completar 70 anos de vida,
Em 22